Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Gênesis 1, de 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os formou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Muito obrigado. Valeu. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Senhor, te agradecemos mais uma vez por esse tempo que tu nos concedes aqui. Obrigado, Senhor, por podermos abrir a tua palavra e considerar na tua palavra, Senhor. Nós agora rogamos que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa explicar, esmiuçar, trazer aquela impressão viva da tua palavra para os nossos corações. Rogamos que o teu Espírito também possa nos ter disponíveis em tuas mãos, para que sejamos ensinados por ti. Senhor, faz a tua obra, aquela obra, Senhor, que só tu podes fazer, que homem algum pode fazer, Senhor, e glorifica o teu próprio nome nas nossas vidas. Senhor, nós encomendamos esses momentos aqui nesta noite, nas tuas mãos. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Nós estamos considerando juntos aqui sobre a lei do Espírito da vida. Estamos considerando neste versículo de Romanos 8:2, que nos fala desta lei, que nos livra da lei do pecado e da morte. Quando nós lemos o texto de Romanos, nós vemos que essa lei do Espírito da vida, ela opera naqueles que andam segundo o Espírito. Versículo 4 de Romanos 8 fala: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, de modo a poder entender o que essa lei significa, nós temos que entender
o homem, como Deus criou a nós, a espécie humana, o ser humano, como Deus nos criou. Quais eram as expectativas de Deus na criação do homem? Como Deus preparou um caminho para que o homem pudesse alcançar seu propósito eterno. O que significa andar no Espírito? Como nós andamos no Espírito? Nós sabemos muito bem, irmãos, o que é andar na carne, porque nós nascemos na carne. Nós, mesmo aqueles que se converteram cedo na vida, têm uma ideia muito clara do que é andar na carne. Aqueles que se converteram mais tarde têm isso muito mais claro. Nós sabemos o que é andar por natureza, naquilo que nós recebemos da nossa vida natural, né? Mas o que é andar no Espírito? Será que temos consciência do que é isso, né? Muitas pessoas pensam que andar no Espírito é uma coisa mística, é algo assim que depende de visões, de sonhos, de experiências sobrenaturais. E, embora nós reconheçamos que isso faz parte, isso pode estar presente na vida de todo cristão, andar no Espírito não são essas situações que podem acontecer, mas que não são contínuas, que não são coisas que marcam o nosso caminhar. Outros acham que o andar no Espírito talvez exercitar aqueles dons do Espírito dos quais Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, né? Então tem pessoas, e eu conheço pessoas assim, que acham que andar no Espírito é andar, por exemplo, falando em línguas, é andar tendo momentos de introspecção e visão, é receber palavras para si e para os outros. Embora nós reconheçamos que existem os dons do Espírito, sim, e que nós devemos buscar os melhores dons, como Paulo diz em Coríntios. Os dons do Espírito não se confundem com o andar no Espírito. Na verdade, para que nós tenhamos experiências com o Espírito Santo, para que nós conheçamos o que são os dons do Espírito Santo, antes disso, nós precisamos aprender a andar no Espírito. Porque é assim que nós avançaremos nos caminhos do Espírito. Então, esse tema de andar no Espírito é bastante importante para nós. A lei do Espírito da vida, ela tem relação com isso, com andar no Espírito, como diz Romanos 8. Então, nós queremos tentar entender melhor o que é o andar no Espírito. Conforme nós lemos no texto de 1 Tessalonicenses 5:23, nós vemos claramente afirmado ali que o homem, tal como criado por Deus, ele tem 3 partes, né? Quais são essas 3 partes? Isso mesmo, né? Então, a ordem que Paulo dá é essa: espírito, alma e corpo, né? Paulo começa com o espírito, depois ele vai para a alma e, por fim, para o corpo, né? Muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, entendem que o ser humano é composto de apenas 2 partes. Uma parte material, que é o nosso corpo físico, outra parte que é imaterial. E essas pessoas argumentam que a Bíblia ora chama isso de alma, ora chama isso de espírito, como se os 2 fossem a mesma coisa. Paulo separa essas 3 partes: espírito, alma e corpo. Então, isso é um bom indicativo de que essas são 3 partes separadas e independentes. Evidentemente que essas 2 partes, espírito e alma, elas são partes que não são materiais. Nós não enxergamos as almas uns dos outros, né? O que nós enxergamos é o corpo, né? É a face, é o olhar, as mãos, os pés, enfim, né? Então, a parte imaterial do homem, ela é composta por 2 partes, que junto com o corpo consistem então essas 3 divisões, né?
Se nós lemos outros textos da Escritura, nós vamos ver, por exemplo, Hebreus 4:12, Epístola aos Hebreus, né? Capítulo 4, versículo 12. Ali, o autor nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui nós vemos, a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então aqui novamente nós temos uma referência bíblica que nos diz que essa parte imaterial do homem tem 2 setores, 2 partes, né? Alma e espírito, tá? Então, nos basta dizer aqui que a Escritura afirma que o homem é um ser, como podemos dizer, tripartido, né? Ele tem 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. E é importante que nós não confundamos essas coisas. É lógico que nós não vamos confundir o espírito com o corpo, nem a alma com o corpo. O problema é a confusão entre espírito e alma. E é por isso que nós temos que estudar esse assunto. E realmente, a minha oração é que esse não seja um estudo técnico, né? Mas assim nós precisamos recolher essas evidências das Escrituras para que elas nos ajudem a entender estas partes diferentes do nosso ser, né? Quando Hebreus fala, irmãos, na divisão de alma e espírito, Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? É a palavra mesmo, o texto, o logos de Deus. Ele deve separar alma e espírito. É muito importante que haja essa divisão nas nossas vidas, que nós entendamos o que é a nossa alma, o que é o nosso espírito, porque nós vamos entender que Deus é espírito e nós temos comunhão com Deus no nosso espírito, e portanto tudo que nós recebemos de Deus, ele vem pelo espírito, né? E é importante então haver essa divisão clara, o que é da alma e o que é do espírito. E é por isso, então, que nós queremos, a partir das Escrituras, olhar com cuidado, né, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, no relato da criação, em Gênesis, nós vemos como é que Deus fez o homem, né? Lá em Gênesis 1, nós vemos que, no capítulo 2, né, capítulo 2, que tem a narrativa de como o homem foi feito, né, nós vemos que ali o Senhor Deus formou ao homem do pó da terra. Pó da terra. O pó da terra se refere a que parte destas 3 que nós estamos falando, né? Evidentemente que se refere ao corpo, né? Então Deus moldou do barro um formato, né? E ele formou o corpo do homem. Somente isso não tem vida, é só uma forma, né? Mas em seguida, versículo 7, Gênesis 2, nos diz que Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus soprou. E quando o sopro de Deus tocou aquela forma esculpida, o espírito do homem foi formado. O homem recebeu dentro de si um espírito, ele foi formado. Veja bem, não é o Espírito Santo que é colocado dentro do homem, não. Aqui o homem tem o seu espírito formado. Lá em Zacarias nós vamos ver que Deus formou o espírito do homem dentro dele, né? Então, quer dizer, o espírito, esse espírito que está sendo formado aqui é o espírito do homem, né? Não é o Espírito Santo. É importante essa distinção. Deus soprou sobre aquele corpo e o espírito do homem foi formado. E aí o elemento formal do homem, o corpo,
interagindo com o sopro de Deus, criou um terceiro elemento, que foi a alma. Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui nós temos, na criação do homem, os três elementos: o pó da terra, o sopro de vida e a alma. Essas são as três partes, né? Assim Deus fez o homem. A alma, ela se tornou a personalidade. A alma é o elemento do meio que gerencia a ligação entre o espírito, que é a parte mais profunda do homem, com o seu corpo, que é a sua parte externa. Então a alma está ali no meio, é a personalidade do homem. Nós vamos ver isso em mais detalhe, né? Vendo cada um deles, o corpo. O nosso corpo é o meio, é o instrumento pelo qual nós interagimos com o mundo físico, né? O nosso corpo tem os 5 sentidos, né? Visão, audição, né? Paladar, tato, né? E olfato. Então, esses são sentidos pelos quais nós interagimos com o mundo ao nosso redor, né? Nós ouvimos, nós olhamos, nós tocamos, nós sentimos, né? Pelo olfato, pelo paladar. O corpo interage com o mundo físico, né? Então, ele nos dá consciência do mundo ao nosso redor, o mundo físico. A alma não dá consciência do mundo externo, a alma dá consciência de nós mesmos. Porque nós temos uma alma, nós temos consciência de que nós somos uma personalidade. Nós temos consciência de que nós somos uma pessoa independente, com pensamentos, com ações. E nós também temos consciência de que existem outras personalidades ao nosso redor. Então, a alma é a consciência da individualidade, né? Penso, logo existo, né? Diz a famosa frase da filosofia, né? E por fim, o espírito. O espírito é um órgão que Deus criou que nos permite ter consciência de Deus e do mundo espiritual. Nos permite ter comunhão com Deus. Para isso nós recebemos um espírito, né? Para podermos ter comunhão com Deus, para podermos receber a vida de Deus, interagirmos com Deus e ao mesmo tempo ter consciência de que existe um mundo espiritual, invisível ao nosso redor. Então, essas são as 3 interfaces, né? Corpo, alma e espírito, né? A alma foi criada por Deus de uma forma muito preciosa, porque ela é o centro da personalidade humana. Sem a nossa alma, nós nos tornamos como se fossem seres vivos sem personalidade, como se fôssemos vegetais, né, incapazes de expressão. A alma, ela deve receber de Deus. O propósito pelo qual Deus criou a alma é que ela receba do Espírito aquilo que vem de Deus e transmita isso para o corpo. A alma, ela é muito rica, né? Então, um exemplo, Lucas 1, 46, 47. Aqui nós temos o Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Eu não sei como é que a sua tradução está, né? A minha revista atualizada é um pouco mais recente e ela tem esse tempo verbal diferente aqui. A alma engrandece no presente, mas o espírito se alegrou. Passado, pretérito. Por que isso?
Porque o funcionamento da nossa estrutura como seres criados por Deus é assim: o primeiro movimento deve estar no Espírito. O Espírito de Maria se alegrou em Deus. E por causa disso, o Espírito transmitiu à alma. A alma entendeu esse sentimento, essa percepção como vinda da parte de Deus pelo Espírito, e aí a alma engrandece ao Senhor. E por fim, o corpo vai expressar isso através desse louvor, desse cântico, dessa adoração que Maria pronunciou. Então, aqui nós vemos a distinção, a alma e o espírito, mais uma vez, e o funcionamento. Primeiro o espírito, depois a alma e, finalmente, o corpo. Tá? Então, aqui nós vemos, tudo começa no espírito. Logo, a alma identifica o que o espírito trouxe. E, em seguida, a alma comanda o corpo, para que o corpo haja de acordo com aquilo que o espírito trouxe. Tá? Então, isso em geral é como Deus planejou que nós funcionássemos. Esse é o modo pelo qual o ser humano deveria operar segundo a criação de Deus. Comunhão com Deus no Espírito. Recebimento da revelação, das impressões de Deus, dos propósitos, dos desejos de Deus pela alma. A alma entende, a alma interpreta, a alma decodifica, a alma transmite, então, tudo isso ao corpo, para que o corpo haja no mundo físico, no universo físico, de acordo com tudo isso que veio da parte de Deus. Então, a alma, ela é algo decisivo na vida humana, né? Nós vemos que na Bíblia, várias vezes, a expressão alma, ela quer dizer pessoa, né? Então, quando fala que uma cidade possuía tantas almas, né? Várias vezes na Bíblia o termo alma é identificado com pessoa. Por quê? Porque a alma, muitas vezes, ela é usada como sinônimo da pessoa toda, né? Nunca se usa a palavra corpo para isso, nem a palavra espírito. Mas a alma, pela sua posição central, ela é identificada com a pessoa. É a nossa personalidade, né? Então, Deus criou o homem com uma personalidade. Deus criou o homem com uma mente, com uma vontade própria, com sentimentos próprios. E Deus deu, nesse sentido, a Adão e Eva a liberdade de decidir se iriam cooperar com Deus, se iriam usar essas capacidades que Deus deu a serviço de Deus ou se não o fariam. Então, o que são essas partes, né, da alma? A mente diz respeito ao nosso intelecto. Todos nós temos capacidade de raciocínio, de memória, de conhecimento, dedução. São capacidades mentais que nós temos, que Deus nos deu. Isso faz parte da alma, nossa mente. Nós temos também outra parte, que são os sentimentos. Sentimentos são as nossas emoções, expressas naquilo que nós gostamos, naquilo que nós não gostamos, quando simpatizamos por algo, quando não simpatizamos, quando demonstramos alegria, tristeza, ódio, afeição, ansiedade, tranquilidade. Isso faz parte do universo dos sentimentos. A vontade. A vontade é outra função da alma. Ela diz respeito à nossa capacidade de decidir, de escolher, de empreender. O nosso desejo de fazer coisas ou não fazer coisas, tá? Isso tudo está na questão da vontade, tá? Esses são os três componentes da alma. Isso é bem conhecido, eu creio que os irmãos aqui já devem ter ouvido falar disso, né?
mas são os três componentes da alma, né? Isso é algo que até mesmo a psicologia reconhece assim. Mas e o espírito? Aqui é importante nós vermos algumas menções bíblicas relacionadas ao espírito, para entendermos o que é o espírito, né? Zacarias 12:1 nos diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Aqui nós vemos então que Deus formou esse espírito, que nós já vimos lá em Gênesis, né? Deus soprou o sopro de vida e esse espírito do homem foi formado dentro dele. Tá? Esse espírito aqui é o nosso espírito, não é o Espírito Santo. 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vocês percebem aqui? A diferença entre o seu próprio espírito do homem e o Espírito de Deus. São duas coisas distintas, né? E aqui Paulo nos diz aqui em Coríntios que o espírito do homem é que conhece realmente as coisas do homem. Não é a alma. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto é muito claro em mostrar a distinção entre o Espírito Santo e o nosso espírito. Tá? O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, o espírito do homem, espírito humano, que somos filhos de Deus. Né? Então aqui está essa distinção entre o espírito humano, que é um órgão que nós todos temos em nós, Deus o criou, e o Espírito de Deus, que é a pessoa da Trindade, e que na regeneração veio habitar no nosso espírito. 1 Coríntios 14:14 nos diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Outra menção ao nosso espírito humano, habitado pelo Espírito de Deus. Logo em seguida, 1 Coríntios 14:32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, aqui nós vemos que o homem tem um espírito em si, um órgão interior, lá dentro, mais profundo, criado por Deus. Que órgão é esse? Os textos que nós lemos falam deste espírito, ele está lá. Né? Então, irmãos, nós temos que atentar para isso. Existe uma distinção entre o que é a nossa alma e o nosso espírito. Eles são duas coisas diferentes. Nós podemos pensar, às vezes, que quando a Bíblia fala no nosso espírito, que ela está falando a mesma coisa que o Espírito Santo. E se nós pensarmos assim, nós vamos achar que o Espírito Santo fala diretamente através da nossa mente, do nosso sentimento, e não vamos entender que essas coisas devem ser separadas. Senão, nós vamos entrar numa grande confusão. Né? Nós não vamos entender a natureza da lei do Espírito da vida. Então, é preciso separar os dois órgãos, o nosso espírito, o mais íntimo do nosso ser, aquele órgão criado por Deus para a habitação do Espírito Santo, e a nossa alma, a nossa personalidade, nossa mentalidade, a nossa emoção, a nossa vontade. Né? E são duas coisas diferentes. Pode parecer difícil, mas é necessário que elas sejam separadas, conforme diz Hebreus 4:12. O que existe neste espírito?
que Deus criou dentro de nós? Como é que ele funciona? Se ele não é igual à nossa mente, à nossa vontade, às nossas emoções, como é que ele, que funções ele tem, como é que ele opera? Né? Eu vou citar alguns versículos, mas, basicamente, existem 3 funções do nosso espírito. Tá? Consciência, intuição e comunhão. Tá? Nós vamos ver que a Bíblia fala disso. Tá? Eu vou citar as referências aqui para que ninguém fique confuso. Tá? São 3 coisas diferentes. Tá? Para ficar mais fácil para vocês, existe uma analogia. Por exemplo, a consciência do Espírito, ela tem uma certa semelhança com o sentimento da nossa alma. Por exemplo, quando alguém me traz uma má notícia, aquilo me impacta, né? E aquilo me traz um sentido de frustração, de tristeza, às vezes de decepção, certo? Isso é o nosso sentimento natural, humano. A consciência é um sentimento do Espírito, mas que ele vem de Deus. Então, quando eu cometo um pecado contra Deus, quando Deus já me deixou claro que eu deveria fazer uma coisa e eu não fiz, o Espírito Santo me traz aquele sentimento. Conforme diz lá Romanos 2,15, a minha consciência me acusa. Vocês percebem, então? Essa é uma função do Espírito, que tem a ver com a consciência. Outra função do Espírito, a intuição, ela é similar à nossa mente. A intuição é um órgão do Espírito que traz conhecimento independente da nossa mente, independente do nosso raciocínio. A minha mente, como é que ela funciona? Eu estou diante de uma nova oferta de emprego. O que a minha mente faz? Quantas horas vou trabalhar? Qual vai ser o salário? Tem plano de saúde? E as férias? Eu faço a conta, eu antecipo as situações para saber, vale a pena sair, vale. Isso é a mente humana. Mas a intuição, ela é algo que vem diretamente de Deus. É um conhecimento que não foi nós que formulamos. Nós já vamos ver o que é isso. E a comunhão? A comunhão, ela se assemelha à vontade da alma. Como é que funciona a vontade da alma? Né? A vontade da alma é assim. Alguém me convida para passar uma semana numa praia maravilhosa, aproveitando o verão. Puxa, eu acho que, em geral, a maioria das pessoas gosta disso, né? Certo? Então, eu tenho vontade de fazer isso. Isso é algo que lá dentro de mim diz, não, eu quero fazer isso, eu desejo isso, né? Mas a comunhão do Espírito Santo, o que ela faz? Ela é uma vontade, um desejo de comunhão com Deus. Enquanto a minha vontade, ela se direciona para mim, para o meu interesse, a comunhão do Espírito, ela me impulsiona para Deus, sempre. Essa é a função da comunhão. Tá? Então, esse é um comparativo. Consciência com sentimento. A consciência é sempre uma reação, né? Eu estou diante de uma situação e eu falo uma coisa que eu não devia ter falado e me vem um sentimento assim, pequei com a minha língua. Reação, isso é consciência.
Eu estou pensando, planejando alguma coisa, estou bem tranquilo, levando adiante o meu plano. Vem um versículo, ou vem um sentimento, sim, de inquietação, fundamentado em alguma coisa, alguma situação prévia, que tem uma referência nas Escrituras, e aquilo me tira a paz, intuição. Eu estou distraído, andando por aí, e de repente, como diz Davi, ocorre ao meu coração, buscai a minha presença. E eu saio da minha distração, porque a comunhão do Espírito me puxou de volta para Deus. Ou eu estou no meio de uma situação difícil, e eu não vejo saída, e vem aquele empuxo, aquela puxada assim, busca a minha presença. Isso é a comunhão. O Espírito Santo nos puxando para a comunhão. Então, isso são analogias, né? Funções de cada uma dessas partes do Espírito. Então, a consciência se assemelha ao sentimento, em forma de reação. A intuição se assemelha à mente, em forma de revelação. A comunhão se assemelha à vontade, em forma de impulso. Essa é uma maneira de entender. Vamos olhar cada uma delas assim, porque eu acho que essa parte, meus irmãos, embora isso seja um pouco trabalhoso de nós estudarmos, a questão do Espírito é muito importante. Nós tentarmos entender como é que opera o nosso Espírito, né? Consciência do Espírito humano. João 13, 21. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Essa angústia de Jesus aqui não é uma angústia de alma. Ela vem diretamente do espírito. Porque alguém iria trair o Senhor. E o espírito de Jesus se entristeceu. Então, essa angústia não é uma angústia natural nossa. Nós ficamos angustiados por muitas coisas. A nossa alma fica angustiada por muitas coisas. Mas aqui nós temos uma angústia que não vem da alma. Ela vem do sentimento do Espírito, da consciência do Espírito. Angústia em espírito. Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Nós nos revoltamos, nós ficamos indignados com muitas coisas, né, irmãos? Mas aqui nós vemos uma indignação que é do Espírito. Meus irmãos, como é importante distinguir essas coisas. Hoje em dia nós vemos muitos cristãos se indignando por causa de coisas da alma, por causa de coisas desse mundo, por causa de política, por causa de doutrina, por causa de tradução da Bíblia, por causa de prática. Meus irmãos, tantas coisas que levam cristãos a ficarem indignados. Mas aqui nós vemos Paulo indignado, não na sua alma, indignado, revoltado em seu espírito, por causa da idolatria. Quando ele falou aos atenienses, os irmãos lembrarem dessa passagem, quando ele falou aos atenienses, ele não falou indignado com os atenienses, ele expôs a palavra de Deus e se dirigiu a essa situação. Inclusive mencionou aquele altar ao Deus desconhecido que havia no meio deles. Existiam tantos deuses que existia um altar lá para os deuses que eles ainda não conheciam. Iriam conhecer um dia e não queriam cometer o erro de não ter o altar para aquele Deus. Ao Deus desconhecido. Mas aqui nós vemos o espírito de Paulo revoltado.
2 Coríntios 2,13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Paulo não pôde, ele estava em Troade, uma porta se abriu, mas ele não pôde ficar lá, porque no seu espírito havia uma intranquilidade por causa do seu cooperador Tito. Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui nós vemos a consciência. Isso aqui está falando dos incrédulos, os gentios, né? A consciência, ela está conjugada aos pensamentos, ou seja, aqui você vê o espírito e a alma trabalhando juntos, né? A consciência do espírito, ela junto com a alma tenta entender a impressão da consciência. A consciência traz uma impressão e a alma tenta entender, não, mas o que é isso? Né? Acusando-se ou defendendo-se. Então são situações em que a nossa consciência nos acusa quando nós estamos fazendo algo contrário à vontade de Deus. E nos defende, nos justifica quando nós estamos no caminho de Deus. Porque às vezes enfrentamos oposição até mesmo dos irmãos, das pessoas chegadas. E a consciência vem para nos dizer, não, está correto, é assim mesmo. Ou ela vem para nos dizer, não, tem algo errado aqui. Tá? Então aqui nós estamos vendo como é que a consciência funciona, nos acusa, nos defende. Tá? É importante, irmãos, a distinção. A acusação é uma coisa diferente da voz da consciência. A voz da consciência, ela nos reprova, mas nos dirige para o Senhor. Ela nos empurra para o Senhor. A acusação, ela nos empurra para baixo. Ela nos faz ficar pesados. Então existe uma diferença entre a acusação, e o inimigo é o acusador, e a voz da consciência. Nós precisamos aprender a ser exercitados nisso, a entender as reprovações da nossa consciência que nos levam para o Senhor, para nosso arrependimento, e aquela voz que é simplesmente de acusação, que nos põe para baixo, que fica nos jogando na cara, que fica trazendo coisas do passado, coisas já resolvidas com Deus, coisas que os outros nos disseram, mas que não têm fundamento. Então é preciso separar essas duas coisas, né? Então isso é a consciência, um órgão sensitivo do Espírito, que nos dá sensibilidade espiritual. Vocês lembram de Davi? Sabe que Davi, ele chegava do lado de Saul, e os seus guerreiros diziam, olha aí, Deus te deu a oportunidade, acaba com ele. Esse rei aí está te perseguindo, tu já recebeu palavra que tu vai ser rei de Israel. Esse homem se desviou dos caminhos do Senhor, está aí a tua oportunidade, acaba com ele. 2 vezes isso aconteceu com Davi. E ele disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Se alguém tiver que tirar Saul do meu caminho, vai ser o próprio Senhor. Então, Davi tinha um coração sensível. Quando ele cortou o manto de Saul na caverna de Adulão, vocês lembram do texto, né? Seu coração batia. Ele ficou muito, como se ele tivesse sentido que ele esteve muito perto de fazer justiça com as próprias mãos. Ele teve a oportunidade, mas ele apenas cortou o manto. Mas ainda assim aquilo lhe deixou com um sentimento muito forte. Isso é a sensibilidade da consciência. E assim o Senhor quer que nós exercitemos a consciência
do nosso espírito. Paulo diz, na primeira epístola a Timóteo, que nós podemos ter a consciência cauterizada. A consciência cauterizada, irmãos, é quando nós... Sabe o que é cauterização, né? Quem é da área médica sabe bem o que é isso, né? A cauterização é um processo pelo qual, né, por exemplo, uma hemorragia estancada, porque se seca completamente ali, né, por calor, o lugar onde está havendo a hemorragia, né, e aquilo fica vedado. A nossa consciência pode ser cauterizada. A consciência do cristão pode ser cauterizada se nós continuamente recusamos ouvi-la. Por isso que é importante exercitarmos a sensibilidade espiritual da nossa consciência. Isso é uma função do Espírito. Segunda função do Espírito, intuição. Vamos ler os textos aqui, né? Base bíblica. Marcos 2, de 6 a 8. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, respondeu a eles, né? A resposta aqui não é o importante. O importante é, e Jesus percebendo logo por seu espírito. Isso foi revelação concedida pelo Espírito Santo. Eles não disseram nada audível para Jesus, mas Jesus percebeu. Isso é intuição. João 4, 16 a 18. Disse-lhe Jesus, para a mulher samaritana, né? Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O que é isso aqui? Discernimento. Discernimento espiritual dado pela intuição. Jesus, nós podemos pensar assim, não, Jesus era o Filho de Deus. Jesus sabia todas as coisas. Quando o Senhor veio a esse mundo, ele se esvaziou. Não da sua divindade, ele continuou sendo o Filho de Deus, mas ele se esvaziou das prerrogativas. Ele deixou no céu a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Ele deixou isso no céu. Deus sabe todas as coisas, mas Jesus, na sua encarnação, se limitou. Ele se tornou um homem como nós, sem pecado. Mas ele cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Ele cresceu na comunhão com o seu Pai. E aqui, quando ele inicia o seu ministério, naqueles 3 anos, nós vemos Jesus na plenitude da sua maturidade como homem de Deus. Ele cresceu. E ele cresceu na sua percepção espiritual, na sua intuição. Isso aqui não é mediunidade. Não confundam as coisas, meus irmãos. Satanás concede conhecimento aos seus servos. E por isso nós vemos nessas religiões demoníacas, como o espiritismo, Umbanda, essas coisas todas, nós vemos que existe realmente essas vozes que falam coisas que de alguma forma chegaram ao conhecimento dos demônios de Satanás. Jesus aqui, ele tem discernimento espiritual,
porque ele cresceu tanto na sua comunhão com Deus que ele consegue muitas vezes ler o coração dos homens. Ele consegue entender o que está por trás do rosto das pessoas. Mas isso aqui é uma maturidade alcançada por crescimento espiritual. E aqui nós vemos essa intuição, esse discernimento operando na vida do Senhor Jesus. E essa mesma intuição virá sempre aos seus filhos, na hora necessária. Não quando nós quisermos, mas quando Ele achar necessário, Ele nos concederá essa informação, que vem não da nossa mente, dos nossos raciocínios, vem dEle, pelo Espírito Santo, no nosso espírito. 1 Coríntios 2:11. Nós já lemos esse texto, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Seu próprio espírito. Esse versículo ele deve ser entendido à luz de Hebreus 4:12, né? Porque a divisão da alma e do espírito é necessária. Porque, se vocês lembrarem, lá em Hebreus 4:12, fala de forma muito clara o que a divisão de alma e espírito faz. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é que vai operar a divisão entre a alma e o espírito, para que possamos discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como é que você discerne se o que você pensa, o que você quer, é de Deus ou não é de Deus? Você só vai discernir isso quando entender a separação daquilo que é da alma, daquilo que é da sua mente, dos seus sentimentos, da sua vontade, daquilo que vem do Espírito de Deus. Quando você estiver aberto para questionar as coisas à luz de Deus, quando você não deixa mais que aquela segurança natural que você tem na sua própria alma predomine, mas você questiona e permite que a luz de Deus venha. Desse modo, o domínio da alma e o domínio do espírito são separados e nós podemos entender. Para isso precisa da luz da palavra de Deus, da operação da palavra de Deus. Atos 14:9. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, não precisamos ir mais adiante. Aqui Paulo viu que aquele enfermo tinha fé para ser curado, por isso que ele o curou, por isso que ele deu ordem de cura, porque houve uma percepção, uma intuição, de forma clara no coração de Paulo. Este homem tem fé, Deus revelou isso para Paulo, e por isso Paulo agiu. Ele viu que ele possuía fé. Ele não perguntou. O Senhor Jesus perguntou, né, para alguns enfermos, se eles queriam ser curados. Mas aqui Paulo não precisou perguntar, porque a informação veio da intuição, de Deus. Não foi uma coisa da mente. Fosse uma coisa da mente, poderia ter acontecido algo vergonhoso para Paulo. Ele podia ter dado ordem de cura para aquele enfermo, né? E o enfermo não seria curado. Mas Paulo conhecia esse conhecimento intuitivo que vem do Espírito,
não é puramente mental. 1 João 2:20. E vós, acho que não é 2:20 não, parei um pouquinho, é 2:26, só a minha referência aqui está errada. Deixa eu corrigir aqui, irmãos. O texto está aqui, mas... 2:20, sim, o primeiro. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. 27, 1 João 2:27 agora. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que nós lemos aqui? Isso é intuição. Nós temos a unção de Deus. E por causa dessa unção do Espírito Santo, todos temos conhecimento. E o versículo 27 diz que essa unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, aqui nós vemos a fonte da nossa intuição, é o Espírito Santo em nós. Ele nos traz esse conhecimento intuitivo. Contudo, aqui nesse ponto, nós precisamos fazer uma advertência importante. A intuição, ela não opera no vazio. A intuição, ela não funciona assim. Eu estou diante de uma situação e eu fecho meus olhos e espero que venha alguma coisa. Ou a primeira coisa que vem eu faço, porque afinal de contas eu tenho uma unção, o Espírito Santo está em mim, Não. A unção do Espírito Santo, ela precisa de uma base em nós. Ela precisa de uma linguagem para se comunicar conosco. Você sabe uma criança pequena? Criança que não fala ainda? Às vezes ela está se sentindo mal. Às vezes ela está com febre, está indisposta, está doente. O que uma criança pequenininha faz? Começa a chorar. E às vezes a gente faz uma coisa, faz outra, e ela continua a chorar. E aí os pais começam a ficar preocupados. Daqui a pouco vão a uma emergência, telefonam para alguém, fazem alguma coisa, né? Por quê? Porque a criança não é capaz de dizer o que ela está sentindo. A falta de linguagem, ela é fatal para um conhecimento mais maduro das coisas. E o Espírito Santo, ele precisa de uma língua comum. Ele precisa que nós conheçamos não apenas letras, mas frases, sentenças, verbos, adjetivos, para que ele tome essa base e nos fale. Qual é a língua do Espírito Santo? Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O instrumento do Espírito é a palavra de Deus. Por que Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes? A palavra de Deus é essa espada. E ela penetra e divide alma e espírito. Então, meus irmãos, para que nós sejamos ricos nessa unção, nós precisamos ser ricos da palavra de Deus. Se somos pobres na palavra de Deus, nós somos que nem uma criança. Nós vamos entender o choro do Espírito Santo, mas isso não vai ficar claro. E às vezes nós vamos tomar isso por uma coisa clara e não é claro. Mas se nós somos ricos na palavra de Deus, à medida em que nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus, então nós começamos a ouvir essa unção de uma forma mais clara. João 14, 23 a 26, Evangelho de João 14, 23 a 26, nos diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama,
guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu espero que fique claro, irmãos, aqui. O Senhor diz que quem o ama de verdade vai guardar a sua palavra. A palavra aqui, o termo no original aqui é logos. Isso aqui não é guardar uma palavra que foi dita uma ocasião. Não, isso aqui é o logos, é a Escritura como um todo. A Bíblia. Quem ama o Senhor vai guardar a palavra do Senhor. Então o Pai o amará e viremos. É muito interessante, né? O Senhor diz assim, quem me ama guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Aqui nós temos a Trindade. O Senhor Jesus, Ele nos diz para guardarmos a sua palavra. Ele é a palavra, toda a palavra é Ele. E aí Ele diz que o Pai vai nos amar se nós guardarmos a palavra. E aí Ele diz que, se isso acontecer, nós viremos e faremos nele morada, e nós sabemos que isso se refere ao Espírito Santo de Deus. Né? E aí, nós seguindo adiante, nós vemos o Consolador, a quem o Pai enviará o meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele funciona, ele opera com base na palavra escrita de Deus. A intuição do Espírito, sim, nós vamos receber conhecimento espiritual, nós podemos crescer nessa experiência, mas ela tem um fundamento. Esse fundamento é a palavra escrita de Deus. Então não sejamos enganados aqui, não entremos num caminho de misticismos, de experiências estranhas. A voz do Espírito Santo, ela tem um fundamento. A linguagem do Espírito Santo é a palavra escrita de Deus. Através dessa palavra, nós seremos conduzidos nessa questão da intuição. E por fim, a comunhão do espírito humano. Mateus 26, 41. Já vimos, então, a consciência do Espírito, que tem relação com o sentimento do Espírito. Já vimos, então, a intuição, que tem relação com a mente do Espírito. E agora, a comunhão do Espírito humano. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa tradução, não sei se a tradução dos irmãos é a mesma, né? A revista atualizada que eu uso. Pronto, o Espírito na verdade está pronto. Aqui o original é, o Espírito na verdade está desejoso. O Espírito está predisposto, ele tem vontade. Então, aqui nós vemos um desejo do Espírito, uma vontade do Espírito. Essa vontade é a vontade de comunhão com Deus. É a vontade de uma comunhão que não se quebra, que não se interrompe. Essa é a função do nosso Espírito, a função de comunhão. Mas a carne é fraca. Nós sabemos que a nossa carne é muito forte. Mas por que o Senhor está dizendo que a carne é fraca? Ela é fraca em relação ao andar com Deus. Ela não é capaz, ela é incapaz de nos manter em comunhão com Deus. Ela pode até falsificar a comunhão com Deus. Ela pode ler a Bíblia, ela pode orar, ela pode ir a reuniões. A nossa carne, como já falamos aqui, ela fará tudo o que for possível para sobreviver, como princípio operante que nos conduz. Ela faz qualquer negócio, mas ela é fraca. Ela é incapaz, ela não é desejosa da verdadeira comunhão. O Espírito sempre está desejoso, né? Por isso que o Senhor manda vigiar
e orar, né? A prática da vigilância e da oração nos mantém em comunhão com Deus. Nos mantém com a função de comunhão do nosso espírito operante. Essa é a vontade do Espírito, né? Efésios 6,18. Paulo diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo no Espírito. Nós não podemos passar 24 horas de joelhos, né, irmãos? Não dá. Nós temos que trabalhar, nós temos que dormir, nós temos que comer, beber, cuidar dos nossos filhos, cuidar da esposa, do marido. Nós temos tantas coisas, coisas práticas. Estamos lá na casa do Arone, queimou o chuveiro, né, Arone? Aí o Arone teve que trocar o chuveiro. Nós vivemos num mundo de coisas práticas. Mas Paulo diz assim, orando em todo o tempo. E nós podemos pensar assim, poxa, o apóstolo Paulo está querendo que a gente fique na reunião de oração o tempo todo, né? Não, isso é uma atitude, isso é uma função do nosso espírito que se mantém operante em todo o tempo. A função da comunhão. O Senhor nos chama. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz também, orai sem cessar. Né? A oração, meus irmãos, é como um respirar. Ela não deve cessar nunca. Nós devemos orar enquanto evangelizamos uma pessoa. Orar enquanto temos comunhão com os nossos irmãos, para que haja edificação. Orar enquanto estamos ouvindo uma mensagem, para que possamos receber tudo que Deus tem para nós. Nós devemos estar constantemente diante do Senhor, ligando e desligando a sua vontade. Nós devemos reconhecer situações, quando andamos na rua. Eu vivo em cidade grande. A gente, cada dia que sai para a rua, nós vemos vários pedintes, gente esmolando, gente jogada na rua, drogada. A gente pode resolver o problema de todo mundo? Não, não pode. Quando o Senhor mandar agir, nós temos que agir. Mas se o Senhor não mandar agir, nós podemos orar. Orar pedindo, Senhor, salva essa vida. Tem misericórdia, Tu criou essa pessoa. Ela foi criada para a Tua glória. Ela foi criada à Tua imagem e semelhança, por Ti. Ganha essa vida para Ti. Então, irmãos, orar sem cessar. Isso é comunhão. É uma vida de comunhão incessante. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse trecho, ele é muito significativo. Ele diz que Deus está buscando algo. Ele não diz aqui que Deus está buscando convertidos. Certamente o Senhor quer que as pessoas se convertam. Ele não diz que Deus está buscando salvos. Certamente Deus quer salvar pessoas. Mas, aqui diz que o Pai procura adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Isso é a função de comunhão. A função de comunhão, ela busca como ela é a vontade do Espírito, ela quer nos trazer sempre para a presença de Deus. Ela quer nos trazer para a comunhão com Deus. E, meus irmãos, quando nós somos levados para a presença de Deus, o que nós vemos? Qual é a visão que nós temos? Nós vemos um trono e alguém assentado. E à destra desse trono está o homem na glória. Um homem como nós. Um homem
com as suas mãos perfuradas, com o seu lado perfurado. Porque quando ele ressuscitou, ele carregou essas marcas que são a sua glória. Quando nós nos achegamos para adorar, nós vemos este homem na glória. E nós só podemos adorar. Nós só podemos ser tornados adoradores. Deus deseja adoradores. Meus irmãos, o caminho foi aberto, há um novo e vivo caminho. O trono da glória de Deus se tornou o trono da graça. Acheguemo-nos com ousadia, com intrepidez ao trono da graça. E lá devemos permanecer. Isso é comunhão, isso é a função da comunhão do nosso Espírito que nos faz adoradores. Vocês lembram de Estevão? Ele estava sendo apedrejado. O que foi que ele viu? O céu aberto. E Jesus, de pé, à destra de Deus, para recebê-lo. Que maravilha, irmãos. Que o Senhor nos dê pela comunhão do Espírito esse céu aberto. Portanto, nós vemos aqui, estamos perto do final aqui dessa primeira parte, nós vemos como é que o homem foi criado. O homem foi criado com uma alma, com um corpo, né? Nosso corpo físico. Nós não precisamos entrar em detalhes sobre o corpo físico, porque o corpo físico é meio óbvio, todo mundo conhece muito bem o seu corpo físico, né? Mas nós vemos a alma, né? Nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, que foram criadas por Deus e devem estar a serviço de Deus. E o nosso espírito, que é aquele órgão mais profundo do nosso ser. Essas são as três partes. O homem, nós lemos lá em Gênesis 1, ele foi criado para reinar e dominar a terra. Às vezes, irmãos, eu acho que existe aí algumas teologias que só falam da miséria, do pecado, da pobreza do homem. Que o homem é um infeliz pecador, que só deve ser salvo, livrado do inferno, e viver quietinho no seu canto, até que o Senhor o leve. Nós somos mesmo miseráveis pecadores, maravilhosamente salvos pela graça de Deus. Irmãos, antes da nossa queda, Deus nos criou para a sua glória. Antes da nossa queda. Irmãos, a nossa perspectiva não pode ser a perspectiva da queda. Nós não podemos viver centrados na miséria humana e na graça de Deus para nos tirar da miséria. Isso é uma provisão maravilhosa de Deus que nos permitiu ser salvos, mas temos que lembrar que antes da queda, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez para ter comunhão com Ele. E Ele nos fez para encher a terra e sujeitar a terra, para dominar sobre toda a criação. Isso está lá no versículo 27 e 28 de Gênesis 1. E o 26 diz: tenha Ele domínio sobre toda a criação, sobre toda a terra. O homem foi criado para reinar, debaixo da autoridade de Deus. E quando nós somos redimidos, nós somos trazidos de volta para essa posição. E aí começa uma obra de restauração, para que nós sejamos preparados plenamente para reinar com Ele. Então, irmãos, é muito importante isso. O homem foi criado para reinar. A queda tirou o homem desse caminho. A obra de redenção na cruz nos trouxe de volta para o plano de Deus.
E agora, a nossa perspectiva é a glória. A glória de Deus em nós. E a glória de Deus através de nós, manifestada em nós. O primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, foram criados para isso. Mas eles tinham personalidades livres para escolher. Deus colocou duas árvores, porque o homem, ele era perfeito em termos da sua inocência, mas o homem Adão não era perfeito em termos do seu desenvolvimento. Ele teria que crescer. O Senhor Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu como homem. Ele teve que aprender como homem. Adão deveria aprender. Ele deveria, de obediência em obediência, crescer. E ele foi colocado, ele e Eva, numa situação em que Deus disse: tudo vocês podem comer desse jardim, exceto esta árvore aqui. E Deus disse para ele: tem uma árvore no centro do jardim que é a árvore da vida. Deus não deu ordem, come dessa árvore. Não. Deus sugeriu apenas, deixou dito: essa é a árvore da vida. Mas essa aqui do conhecimento, do bem e do mal, essa tu não deve comer. O dia que tu comer, tu vai morrer. Adão então tinha um mandamento negativo e uma sugestão positiva. A árvore da vida estava no centro do jardim. Adão, cuidando daquele jardim, certamente passava por aquela árvore, seguidamente, ela estava bem no meio. No entanto, ele não comeu daquela árvore. É um mistério, nós não sabemos por quê. Era uma árvore de vida. Nós não sabemos o que houve com Adão. Será que ele temeu perder a sua própria vida? Será que ele temeu, ao comer daquela árvore, perder a sua individualidade? Eu não sei. Isso é só especulação. Mas ele não comeu do que ele deveria ter comido. E ele comeu do que não deveria ter comido. Ele desobedeceu ativamente o mandamento de Deus. Porque ele escolheu desenvolver a sua alma. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Capacidade de pensar, decidir e sentir, sem a vida de Deus. Vocês percebem o que aconteceu no jardim? A árvore da vida deveria ter sido comida para que a vida de Cristo entrasse na vida de Adão, no seu espírito, e dominasse a vida de Adão. Nós não sabemos, mas muito provavelmente, uma vez que ele comesse dessa árvore e tivesse a vida de Deus, ele poderia comer da outra. Porque a sua vida já estaria controlada. Eu não digo controlada, mas já teria sido habitada com poder pela vida de Deus. E a partir daí o comando estaria claro. E a alma poderia ser desenvolvida, porque ela estaria a serviço do Espírito. Como o homem desobedeceu e inverteu a ordem, o que aconteceu? Seu espírito estava vazio de vida. Seu espírito não tinha ainda a vida de Deus. Era um órgão, estava lá, mas ainda não tinha vida de Deus. Quando ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela vida da alma se tornou dominante. E a vida do espírito, lá dentro do homem Adão, ela ficou espremida. E o homem que era alma vivente se tornou apenas alma vivente.
Isso é o que se chama a queda do homem. A alma super desenvolvida do homem, super crescida, adquiriu uma suposta independência. Eu penso, eu decido, eu quero. Supostamente o homem é livre, mas na verdade o homem se tornou escravo de Satanás. Esse homem que proclama a independência ficou totalmente vulnerável ao inimigo, totalmente vulnerável a sentimentos de acusação, de dúvida, de medo, de violência, totalmente governado pelo inimigo de Deus. O espírito sufocado, sem a habitação do Espírito Santo, passou a ter apenas um funcionamento residual, incapaz de fazer o homem se voltar para Deus. O homem natural passou a ser escravo do poder do pecado e se colocou numa condição que se chama carnal. Ele vive segundo a carne. 1 Coríntios 2,14 nos diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui, meus irmãos, quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, o homem natural, o sentido da palavra natural na nossa tradução significa psíquico. O homem psíquico, o homem psicológico, ou seja, esse é o homem da alma. É o homem da mente, do sentimento, da emoção. O homem natural é o homem que vive no âmbito da alma. A alma é tudo para ele. É tudo que ele tem. Ele não consegue aceitar as coisas do Espírito. Ele não tem comunicação com o Espírito de Deus. O homem caiu numa condição totalmente distinta daquilo que Deus planejou para ele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para dominar, para reinar, para ser cheio da sua glória, para ter comunhão com Deus, para receber de Deus, para expressar e manifestar a Deus. Quando o homem caiu, o homem se tornou outra espécie. E hoje, o que nós vemos pela humanidade afora, não é aquilo que Deus criou. Não é aquilo que corresponde ao propósito de Deus. É uma outra espécie, é um sub-homem que vive morto nos seus delitos e pecados, que vive sem qualquer condição de comunhão com Deus, de resposta a Deus e de expressão da vida de Deus. É uma subespécie. E por isso nós vemos tanta tragédia, tanta tristeza, tanta vergonha. A obra de redenção é um renascimento. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é vivificado. Nunca admitam o pensamento de que nós somos colocados de novo na posição de Adão antes da queda. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos em nós a árvore da vida, que Adão nunca recebeu. Agora nós estamos num patamar superior. A vida de Deus nos foi dada, nosso espírito renasceu, e agora ele pode funcionar. E é por isso que é muito importante
que agora nós aprendamos. É educação espiritual. Meus irmãos, precisamos aprender a viver por meio desse Espírito. A viver através dessa vida eterna que nos foi dada. A vida eterna, ela não é um passaporte para a eternidade futura. Muitos crentes, talvez a grande maioria hoje em dia, têm a vida eterna como um passaporte para o futuro. A vida eterna está em nós. Ela deve crescer em nós. Nós devemos explorar. Hebreus fala em experimentar os poderes do mundo vindouro. Isso é crescer, é tomar posse da vida eterna. E é por isso que nós estamos estudando o que nós estamos estudando. 1 João nos fala de filhinhos, de jovens, de pais. Isso significa crescimento. Um bebê faz coisas de bebê. E nós esperamos que ele faça coisas de bebê. Quando você tem um adulto de idade fazendo coisas de bebê, você tem algo muito errado. O cristão precisa crescer. Ele é filhinho no início, mas ele deve ser jovem e ele deve se tornar pai. A vida cristã é um crescendo. Para isso que nós recebemos a vida eterna. Para isso que nós temos um espírito. Precisamos exercitar esse espírito nas suas funções e andar debaixo da lei do espírito da vida. Nós vamos continuar em seguida, vendo essa figura do livro de Esther na segunda parte. Senhor, nós pedimos, guarda a Tua palavra no nosso coração. Permite que compreendamos. Confiamos na revelação do Teu Espírito. Tu tens uma medida para cada um de nós. E nós não queremos guardar isso na nossa mente e tentar formular na nossa mente o que isso significa. Mas nós pedimos que o Teu Espírito nos traga aquela revelação que nós precisamos. E nós confiamos em Ti, Senhor. Segue conosco, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.